Olá, meus queridos. Dando sequência à nossa aula sobre dinâmica demográfica, tá? Então, lembrando do que nós já falamos. Nós falamos já sobre taxa de natalidade, mortalidade, crescimento populacional, taxa de fecundidade. Então, nós vamos começar aqui a partir de pirâmide etária. Eu vou relembrar com vocês hoje pirâmide etária, vou falar com vocês os principais objetivos desse indicador demográfico. Lembrando que a pirâmide etária é um gráfico que distribui a população por idade e por sexo. Nós vamos ver que a base da pirâmide, ela vai estar distribuindo a população jovem, que vai ter uma faixa etária, como vocês podem ver aqui, de 0 a 24 anos. O meio da pirâmide vai estar a população de 25 a 59 anos. E o topo da pirâmide, mais de 60 anos. Então, de novo, nós dissemos que a pirâmide etária, ela distribui a população por idade e por sexo, como vocês podem ver aqui, ó. E a partir dessa distribuição, dá para a gente ver se a taxa de natalidade está alta e a mortalidade também. Bom, quando eu analiso a pirâmide etária de um determinado país e a base dessa pirâmide está larga, então nós chegamos à conclusão que a taxa de natalidade é alta. Se a pirâmide tem o meio e o topo mais estreitos, significa que a mortalidade infantil e a mortalidade está alta e a qualidade de vida dessa população está precária. Então, uma pirâmide de um país que tem formato mesmo de pirâmide, base larga e topo estreito, é característica de países pobres, subdesenvolvidos, onde tem precária qualidade de vida, onde falta informação para essa população. É ruim uma base larga? Não, não é ruim. Tanto é que indica que a população está se renovando. Isso não é ruim. Porém, quando um país tem a base larga, o país ele tem que investir em educação, ele tem que investir em escolas, em creches, e isso requer muito gasto. Por isso que muitos países acabam optando, né, quando está vivendo um grande crescimento populacional, a propor um controle de natalidade. Bom, agora, quando a pirâmide etária, tá, ela tem essa base estreita, significa que a taxa de natalidade está baixa e automaticamente a fecundidade. Então, significa que essa população tem mais acesso a informações, tem mais acesso a trabalho e automaticamente, se essa população é mais informada, tem acesso a trabalho, tem uma boa qualidade de vida, a mortalidade diminui. Se a mortalidade diminui, a longevidade aumenta. Então, nós teremos um alongamento do meio e do topo. Isso é bom, em parte, se a população de um país for mais adulta, isso é excelente. Por quê? O meio é onde está a população economicamente ativa de um país. É esse grupo de pessoas que vai movimentar a economia do país. Agora, quando a gente tem um alongamento maior do topo em relação ao meio, isso é ruim. Por quê? Aí nós teremos uma grande quantidade de idosos. E requer aí um alto investimento no processo de aposentadoria. Então, quando um governo ele percebe que está havendo aí um aumento da população adulta, automaticamente esse governo ele tem que investir mais em qualificação profissional, gerar postos de trabalho, para absorver a população economicamente ativa. Nós podemos perceber que o Brasil, tá, de 1880 até 2020, nós tivemos aqui um estreitamento da base e um alongamento do meio e do topo. O que nós podemos concluir em relação a isso? Que o Brasil, desde a década de 80 para cá, ele vem melhorando muito a sua qualidade de vida. Tanto é que, recentemente, o Brasil passou por um processo de reforma previdenciária. Não venho aqui dizer se a reforma foi boa ou não. Estou dizendo que o governo se apoderou dos dados fornecidos pelo IBGE, onde
ocorreu um estreitamento da base e um alongamento do meio e topo. Então, diante disso, o governo propôs a reforma previdenciária para o Brasil, aumentando a idade de aposentadoria do brasileiro mediante a esse aumento da expectativa de vida. Mas vale ressaltar que o Brasil é uma população adulta. Então, nós temos uma grande quantidade de adultos. Nós estamos naquela fase em que nós estamos num processo de transição demográfica, que eu vou falar para vocês o que é essa transição demográfica, mas nós temos mais adultos. Se nós temos mais adultos, nós estamos na fase do bônus demográfico. Ou seja, nós estamos num processo em que nós temos muita população economicamente ativa, só que nós estamos com um problema. Nós temos população economicamente ativa, porém essa população não está sendo absorvida, certo? Espero que vocês tenham entendido o que é pirâmide etária. Então vamos fazer uma revisão rapidinha aí para nós passarmos para o outro dado. Bom, então pirâmide etária é um gráfico que distribui a população por idade e por sexo. Base: jovens, meio, adulto, topo, idoso. Jovens, 0 a 24, adultos, 25 a 59, acima de 60, idosos. A pirâmide etária, ela permite a gente identificar o comportamento da natalidade e da mortalidade. E automaticamente nós percebemos as condições socioeconômicas do país. Fechou? Bom, hoje ainda eu quero trabalhar com vocês a transição demográfica. Quando nós falamos em transição demográfica, é uma teoria. E essa teoria, ela explica o comportamento da taxa de natalidade e mortalidade. Onde nós dissemos que vai ter um período, que a gente vai chamar de pré-transição, onde a taxa de natalidade foi alta e a mortalidade também, ocasionando aí um baixo crescimento vegetativo. Esse baixo crescimento vegetativo vai ocasionar um ritmo bem pequeno do crescimento populacional. Porém, nós vamos viver aí um processo de êxodo rural, um processo de saída da população do campo para a cidade, uma urbanização, e mantém, como vocês podem ver aqui, ó, vai manter a taxa de natalidade. Porém, a população, ao estar na cidade, ela tem acesso à medicina, a saneamento básico, a assistência médica hospitalar, e com o passar do tempo, a taxa de mortalidade ela vai diminuindo. E a taxa de mortalidade diminuindo e a manutenção da natalidade fez com que ocorresse um grande crescimento vegetativo ou natural, o que vai ocasionar o que nós chamamos de aceleração demográfica ou explosão demográfica. A terceira fase, tá, vai gerar uma mudança no comportamento da taxa de natalidade e mortalidade também. Vocês podem perceber que a população já há um tempo na cidade, a taxa de natalidade começa a decair. Por que a taxa de natalidade vai cair aqui, ó? Porque a população começa a ter acesso a métodos contraceptíveis, as mulheres começam a casar tarde, a mulher começa a trabalhar fora, vem atrelado a isso o custo de criação dos filhos. Tudo isso fez com que as mulheres optassem por ter menos filhos, ter filhos mais tarde, outras nem querem ter filho. Mas se vocês podem perceber aqui, ocorreu também uma queda ainda da taxa de mortalidade, o que vai diminuir o crescimento vegetativo. É a fase que nós vamos chamar de desaceleração demográfica ou desaceleração populacional. A quarta fase, tá, que o Brasil está passando, nós já estamos saindo da terceira e entrando na quarta fase, que é a da estabilização, onde vai ter aí quase um equilíbrio entre a taxa de natalidade e mortalidade. Então, nós temos aí um baixo crescimento vegetativo. Acreditava-se que a população ela chegaria somente até essa quarta fase. E quem
primeiro vivenciou essa estabilização populacional? O continente europeu, porque o continente europeu ele passou primeiro por esse processo de industrialização, urbanização. Só que a Europa, ela já está numa fase que foge a essa realidade, que a gente chama de implosão demográfica. Nós vamos ver aqui, como vocês podem perceber, a taxa de mortalidade, ela vai estar maior do que a taxa de natalidade, o que vai ocasionar a quinta fase, a fase que nós chamamos de implosão demográfica, onde a população ela acaba diminuindo, ok? Então, por hoje é só, eu queria só estar mostrando esses tópicos para vocês, em relação à pirâmide etária e transição demográfica. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente trabalha outros indicadores demográficos. Beijo, tá? Espero que vocês tenham gostado.